Fala, meus amigos, tudo certo? Mais um vídeo neste canal maravilhoso, mais uma vez falando de seleção brasileira e de Copa do Mundo. Falaremos muito ainda sobre isso e temos falado muito sobre isso durante as últimas semanas, os últimos dias. Se você quer saber mais sobre isso, principalmente se inscreve neste canal, deixa o seu like. Falamos um pouco de NBA também, a bolinha ali, né? Ah, tá ligado? NBA também, vamos falar dessas finais aí que estão acontecendo, enfim. Hoje, para falar especificamente de uma fala do Bruno Guimarães na coletiva que explica muito do que o Ancelotti quer para essa seleção e o que ele imagina para um time com o meio-campo mais preenchido, tendo o Lucas Paquetá por ali, ao invés de ter mais um ponta, mais um atacante, jogar num 4-4-2, jogar num 4-3-3. Enfim, se inscreve, deixa o like e vamos começar. Eu vou mostrar aqui a fala do Bruno Guimarães. Explica muito de como o Brasil fez o primeiro gol e de como eu imagino o Brasil jogando com o meio-campista a mais durante a Copa do Mundo. Pode desenvolver esse estilo de jogo tendo tempo para treinar e ser algo importante para o Brasil e decisivo durante a Copa do Mundo. Primeiro vamos escutar o BG durante a coletiva de imprensa. Mas, cara, eu acho que a nossa dinâmica, ter um jogador a mais no meio, principalmente para esse último jogo, foi muito interessante. Acho que a gente teve muito mais dinâmicas de 1-2, de tabela, tivemos muitas chances, principalmente no primeiro tempo, para marcar mais gols e acabamos pecando um pouco nas finalizações. Acho que eu tenho um entrosamento com o Paquetá também desde o Lyon, já se conhece muito bem, então ficou um pouco mais fácil ali para jogar. Mas isso cabe ao Mister, né? Se vai ser o 4-4-2, o 4-3-3, enfim, a gente está aí para, do jeito que ele colocar as peças no campo, desempenhar o melhor possível. Uma das principais coisas que ele vem pedindo para a gente é essa marcação alta. Acho que meu gol foi o retrato disso, né? Um lance que acabou que ele pensou que estava sozinho, já tinha alguém pressionando no cangote dele, roubei a bola e fui feliz de fazer o gol. Mas eu concordo que algumas vezes que a gente ficou exposto nesse jogo foi tentando pressionar e tomamos alguma bola nas costas. Acho que a gente tem que defender melhor, principalmente o 1-2. Não achar que o cara tocou a bola, ele não vai passar nas suas costas, é defender melhor, acreditar que o seu adversário pode ser perigoso. Acho que a gente tem aí uma semana para ajustar isso, acredito que é algo que ele vai conversar com a gente, porque foi algo que eu senti dentro do campo também, que a gente em alguns momentos pressionou bem, recuperamos algumas bolas, mas a que a gente não recuperou, a gente tomou um pouco de contra-ataque. Vamos lá. Dá pra gente explicar em algumas etapas isso aqui. Primeiro, quando ele fala o seguinte, ó, gerando mais chances de gol, né? Ele falando que essa pressão alta gerou mais chances de gol. E é bem verdade. Isso, né, Você teve esse lance do Vini, na verdade, não é de uma pressão alta, de um contra-ataque, não tem esticou o Rafinha pro Vinícius. Mas os lances do Igor Thiago, pra mim, principalmente. Um Brasil alocado no campo ofensivo que pressiona quando o adversário tenta sair e gera chances. Esse excelente, maravilhoso passe do Bruno Guimarães. O Igor Thiago, ele acaba perdendo o gol. Nasce disso, o Brasil alocado aonde está o zagueiro. O Marquinhos e o Iban estavam na linha do meio de campo. Ou seja, isso indica um time que está pressionando, um time que está jogando para frente. E a finalização tá em cima do goleiro a bola egípcio. com velocidade, quando recupera, consegue contra-atacar. Conversando toda hora com a comissão técnica. Gol, e aqui mais uma vez, a linha alta do Brasil. Quietos, o Danilo vem recuperar essa bola por dentro. Peraí. Dessa vez a bola chega no Casemiro, Igor Thiago, agora chegaram dois, Vinícius tenta mas chances de gol, salva quase tá em cima da linha. E principalmente o gol dele. Vou colocar aqui o gol do Bruno Guimarães, cara. O gol do Bruno Guimarães é o que mais explica isso. Eu vou deixar o lance rolar aqui e a gente vai pra prancheta pra recuperar desse lance, tá? Assiste aí. O gol do Bruno Guimarães, jogando por dentro do Egito. O Brasil segue sufocando. Bruno Guimarães finaliza muito bem o Bruno Guimarães. Cara, vamos explicar isso aqui um pouco, tá? E o que eu imagino de um Brasil jogando com um meio-campista a mais. Você tendo o Lucas Paquetá no jogo contra o Egito, no amistoso contra o Egito. Você tem um cara que joga da direita para dentro e o Rafinha jogando do meio para a esquerda. Então você gerava esse corredor aberto para o Wesley no momento de atacar, mas nesse momento aqui, o que eu percebi principalmente? Um Brasil que sabia quando pressionar, sabia os gatilhos certos no momento de pressionar. E mais uma vez falando de gatilho de pressão. Virou até uma polêmica quando o Roger Machado falou sobre isso no São Paulo, porque ele explicou de uma maneira um pouco complexa, virou um pouco de meme, mas ele estava muito correto. O que é um gatilho de pressão? Vai diferenciando talvez de time para time, mas 90% das vezes é bola para o zagueiro, ou é zagueiro recebendo bola de costas, volante recebendo bola de costas, principalmente esse é o principal gatilho do Brasil para pressionar, ou passe para trás, passe para o goleiro, passe para o zagueiro, bola quebrada, que você sai para pressionar com alguém puxando essa pressão, normalmente um atacante, ou o zagueiro gritando lá de trás para o time sair. O que isso explica, tá? Quando a bola entra no pé do goleiro, a gente acabou de ver o lance, o zagueiro, que é onde o Vini tá ali acompanhando o zagueiro da direita. O zagueiro começa a descer para abrir na mesma posição que tá o zagueiro da esquerda, ele tá se posicionando ali para receber essa bola. Mas o Vini percebe que ele tá correndo para trás e já acompanha. O Igor Thiago vendo isso,
pressiona o outro zagueiro, fechando a linha de passe lá. Ou seja, ele corre para pressionar o goleiro, mas ele corre aberto para tirar a linha de passe do zagueiro, para o goleiro não conseguir passar para o lado com facilidade. Vendo isso, o Rafinha faz o quê? O Rafinha, no momento defensivo, era o cara que cobriu o lado esquerdo aqui junto com o Vini, mas o Vini centralizava em alguns momentos defensivos para poder descansar. Ele é o cara desse respiro no momento defensivo. O Rafinha vinha aqui acompanhar, e quando ele vê o volante descendo para receber a bola de costas, é o gatilho de pressão do Brasil. Ele acompanha o volante, fechando o passe para o lateral, porque ele sabe que esse volante normalmente vai receber a bola de costas, ele vai tentar ir no máximo 2 toques, abrir essa bola para tirar da pressão. O Rafinha fecha a linha de passe no lateral direito, ou seja, para cá ele não sai, no meu lado ele não sai. O Bruno Guimarães vê que tem um outro volante solto para receber a bola, ou seja, o volante que vai receber a bola ali, ele poderia só chegar e escorar para o volante do lado dele, para o companheiro de meio de campo dele, e ele conseguir sair dessa pressão. O Bruno Guimarães corre fechando o passe no outro volante e já pressionando o homem da bola. Nisso, quando o goleiro dá o passe, o volante, que aqui nesse frame aqui, ele parecia sozinho, né? Se você tirar as setas e os highlights aí dos botõezinhos, vai parecer que ele tá sozinho para receber a bola, ele tem espaço. Quando ele vê, a bola chegou no pé dele, tem 3 caras se voltando para marcar ele, porque o Vini larga o zagueiro de lá, porque ele sabe que a linha de passe lá tá fechada. Porque ele foi acompanhando o zagueiro até o final. Quando a bola entra no volante, ele fala, pô, aqui eu já fechei a linha, vou pressionar o volante. Ele corre para pressionar, ou seja, tem um vindo de frente. O Rafinha vindo do lado esquerdo dele, o Bruno Guimarães vindo do lado direito. Ele não vê o Bruno Guimarães, porque o Bruno Guimarães está mais afastado. Quando ele domina, consegue um respiro, porque o Rafinha ainda tá chegando, e o Rafinha tá mais preocupado do que roubar a bola, ele tá preocupado em fechar a linha de passe do lateral, que é o principal. Tá? Assim, na pior das hipóteses, o cara ia dominar e andar para trás. Então o Rafinha faz o quê? Eu fecho a linha do lateral, porque ele não consegue sair. O Bruno Guimarães sai e pressiona. Quando o Guimarães pressiona, divide. O Vini e o Rafinha já estão fechando um lado, que é o mesmo lado que o volante foi sair. O Bruno Guimarães vê isso, percebe que o cara não viu ele, atropela, rouba a bola e sai nessa situação aqui. Ele, o goleiro, o zagueiro de lá tá tentando voltar para conseguir roubar a bola dele, para tentar tirar o bate. E aí, se ele esperasse o zagueiro sair, ele poderia dar o passe no Igor Thiago, mas o zagueiro também tentou fechar a linha de passe ali. Ele só sai na cara e finaliza. Então, tudo isso se explica quando você assiste o lance de novo toda a pequena área, e percebe esses momentos na pequena que eu área. acabei de explicar. Cara pro Igor Thiago. Quando a bola entra no goleiro, ó, agora vamos explicar com o lance, né? Que acho que vai ficar até mais fácil de você entender do que na prancheta. O Igor Thiago correndo para pressionar o goleiro, mas fechando o passe de lá, tanto que o goleiro já indica que ele ia dar o passe lá. O Igor Thiago vê isso e fecha a linha de passe. E o Vini aqui embaixo no canto da tela, acompanhando o outro zagueiro. Quando o zagueiro se posiciona, o Vini já tá em cima. Ou seja, o goleiro não é louco de dar o passe no zagueiro aqui, porque o Vini vai pressionar e o zagueiro ia ter que se desfazer da bola. O goleiro vê um bom passe por dentro, inclusive é um bom passe do goleiro. Só que aí o que acontece? O Rafinha tá correndo atrás do volante para encostar, fazendo uma curva, né? Ele tá correndo fazendo uma curva para não dar a opção de passe no lateral direito. Inclusive, se o volante tivesse dado passe de primeira pro lateral, ele conseguiria sair. Mas ele, assim, muito difícil também esse passe. E você vê atrás do volante que tá recebendo a bola, a dupla de volante dele. Mas no canto da tela, onde não tá aparecendo aqui na imagem, o Bruno Guimarães já tá subindo a linha. O volante domina, se vê pressionado para tocar a bola para frente, porque a linha de zaga do Brasil tá na altura do meio de campo. Então ele olha para frente e fala, não tenho saída para frente, vou andar para trás para ter segurança com a bola no pé. Quando ele vira para andar para trás, o Vini tá aqui, fechando ele também. Por dentro. Aí ele ganha um respiro, porque o Vini passa da linha dele, ou seja, aqui ele conseguiria dar o passe. Só que o que ele pensa? Vou conduzir um pouco mais, vou dar o passe mais tranquilo, porque não tem mais ninguém. O Rafinha já ficou para trás. Então o Bruno Guimarães atropela ele. O Igor Thiago poderia fazer o gol também. O Igor Thiago, o zagueiro de lá, nem chegou tanto, na verdade. Assim. Mas o Bruno Guimarães finaliza muito bem. E aí, eu vou para a escalação do Brasil. Como eu escalaria o Brasil, tendo em vista a fala do Bruno Guimarães, o que o Ancelotti tem pedido para a seleção? Eu colocaria um meio campo a mais, que seria o Danilo. E por mais que o Rafinha tenha tido uma atuação muito boa pela esquerda nesse momento, nesse lance, fechando a linha de passe por ali e dando mais vigor nessa pressão, eu usaria ele do lado direito, porque ele pode pressionar o outro lado, que nem o Vini pressionou nesse caso, ele poderia pressionar na direita. O Rafinha é um cara de muita pressão e nesses lances que a bola baixa para um lado, ele consegue vir para o meio para fechar. Nesses lances, ofensivamente, quando o Brasil tem a bola, ele consegue vir para o meio para gerar jogo também. Ele é um cara de muito pisar no meio de campo e pisar na área. Acho que faltaria para ele um lateral que ultrapassasse mais do que o Ibanez, um lateral mais ofensivo.
Mas acho que eu escalaria o Brasil assim pra ter mais vigor nessa pressão. Com o Paquetá também funcionaria, tá? Eu colocaria o Danilo mais por opção minha, por achar que ele dá mais segurança no momento defensivo e ter mais características de pressionar e de marcar, de dividir bola do que o Paquetá. Mas o Paquetá é uma ótima pedida também se você coloca o Rafinha onde tá o Danilo por ali e coloca o Paquetá na direita, pra mim tá excelente também. Só que eu acho que prejudica o jogo do Paquetá não ter um lateral que ultrapasse pela direita. Se o Paquetá vai jogar ali, ele vem muito pra dentro, junto a um outro meia, junto com o Rafinha, acho que prejudicaria o jogo dele quando você não tem o Wesley por ali, que infelizmente se lesionou. Tanto que no último jogo contra o Egito, quando o Wesley sai lesionado, o Paquetá para de jogar. O Paquetá tem dificuldade para associar, ele associa mais com o Guimarães vindo de trás e com o Rafinha por dentro do que com o lateral, porque você tinha o Danilo que não ultrapassa tanto. Então, acho que o Paquetá ali seria subutilizado se você não tem um lateral de tanta ultrapassagem, de fazer overlap e de, mano, pisar no fundo, porque o Paquetá é esse cara que faz jogar, faz o jogo acontecer, e ele tendo um lateral que ultrapassa do lado dele ajudaria bastante. Por que eu escalaria o Brasil assim? Por conta exatamente dessa pressão. Você consegue encaixar Danilo e Bruno Guimarães nos dois volantes. Você consegue ter o Endrick. Por que eu colocaria o Endrick também? O Igor Thiago consegue pressionar? Consegue. Mas eu vejo o Endrick com mais força e mais vontade para pressionar. Tanto que quando ele entra, ele sempre corre atrás do goleiro, corre atrás do zagueiro. Ele é esse cara de pressionar muito a saída de bola adversária. Creio que Danilo e Guimarães encaixados nos volantes. Vini e Rafinha encaixado nos laterais seria interessante. No momento defensivo de se postar na defesa, você tem uma linha de 4 defensores exatamente, e Banes e Douglas Santos não são laterais que sobem tanto. Então você tem uma linha de 4 parada na altura do meio campo, assim como teve no lance do gol. Mas ali você tinha um Wesley ainda que devia estar mais à frente. Então você ter 4 defensores, você permite o restante do seu time, seu meio de campo e o seu ataque a pressionar bastante. Você tem 4 defensores e ainda tem o Casemiro, né, na cabeça de área. Então eu escalaria o Brasil possivelmente assim, tá? Não vou negar que seria uma boa opção. O Rafinha na função do Danilo ali e o Paquetá pela direita, como foi escalado no último jogo, mas acho que faltaria. Quando o Brasil tá. Quando o time adversário se posta na defesa, ou seja, duas linhas de 4, às vezes uma linha de 4 e uma linha de 5, linha de 5 e linha de 4, para o Brasil atacar posicionado no campo ofensivo, eu acho que você ter o Paquetá sem um lateral que ultrapasse tanto, eu acho que dificulta o jogo. Eu acho que por ali você teria que ter um Rafinha que tem mais drible, é mais incisivo, vai mais pro gol do que o Paquetá. Ou até você ter o Rafinha por dentro, e aí você tem na direita um Ryan, um Luiz Henrique, que podem ganhar essa função também. A gente já falou sobre isso recentemente. Certo? Dito isso, cara, se você gostou desse vídeo, eu te agradeço bastante. Se você ficou até aqui, se inscreve no canal mais uma vez, deixa o like, tô te pedindo de novo, porque é muito importante fazer esse pedido. Estamos ganhando bastante inscrito, estamos ganhando bastante visualização, o negócio tá andando. Então é isso. Colabore com o canal, deixa o like, se inscreve, hype o vídeo, comente, faça tudo que tiver vontade, te der na cabeça, faça. E é isso. Tamo junto, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. É nóis!